Hoje eu quero conversar sobre um detalhe que muita gente só percebe quando vê uma foto antiga, são os lábios. Sabe quando a gente olha aquela foto de alguns anos atrás e pensa, nossa, meus lábios, eles eram bem diferentes? Pois é, isso acontece com praticamente todo mundo. Com o tempo, os lábios passam por algumas mudanças bem significativas. Os lábios eles vão perdendo volume, fica mais sequinho, o contorno vai ficando apagado e começa a aparecer aquelas ruguinhas verticais que a gente chama de código de barra. E antes que você se culpe, não, isso não tem a ver, por exemplo, com hábitos, por exemplo, de fumar ou hábitos de mandar beijinho. Isso é relação com o tempo e perda de estrutura mesmo. E aí vem um ponto que ninguém te explica. Não é só o lábio que envelhece, o músculo que está ao redor do lábio, o osso, o suporte, a pele, tudo vai envelhecendo. É como se todo o conjunto não trabalhasse mais em equipe como antes. E como que isso aparece pra gente na prática, né? Por exemplo, o batom não se encaixa como antes, o sorriso perde aquele contorno bonito, os lábios parecem mais apagados, nos homens a boca fica mais murcha, como se tivesse perdido ali aquela personalidade. Além disso, quando o lábio superior desce, aumenta aquele espaço entre o nariz e a boca, né? Isso deixa o sorriso, por exemplo, mais fechado, esconde os dentes superiores também, o que automaticamente envelhece na expressão. Então agora respira, tudo tem solução. Não precisa ser nada exagerado. Por exemplo, o preenchedor com ácido hialurônico é uma ferramenta que, quando a gente usa de forma delicada e com intenção, ele vai hidratar os lábios de dentro para fora, vai devolver o volume que já existia antes, ele vai redesenhar um pouco o contorno ali de forma sutil, suavizar essas ruguinhas, esses códigos de barras, e ele vai trazer de volta aquele ar saudável que faz toda a diferença no rosto. E um ponto importante, não é sobre criar um lábio novo, é sobre recuperar a estrutura que foi perdida, sobre devolver a presença do seu lábio, é sobre fazer com que o seu lábio pareça o seu lábio como ele era antes. E quando o lábio superior desce demais, por exemplo, aí já é diferente. Quando o filtro fica mais longo, esse é um tema que quase ninguém comenta, mas faz toda a diferença, né? Nem sempre é falta de volume no lábio, às vezes é a altura que está maior aqui, né? Esse comprimento. Com o envelhecimento, o lábio superior pode se alongar e pesar, e aí a parte vermelha ela parece menos, parece menor. Mas é simplesmente porque está mais baixa. E a pessoa fala, poxa, meu lábio sumiu, mas na verdade ele só desceu. Ou, por exemplo, o canto da minha boca está mais caído, como se eu estivesse com a boca triste. Meus dentes de cima não estão aparecendo quando eu dou um sorriso. Isso é muito normal. E nessas situações específicas que a gente pode considerar, de repente, uma cirurgia pequena que a gente chama de lip lift, né? O que é o lip lift? Lip lift é uma cirurgia que encurta esse filtro, que tira uma camada de pele aqui, encurta essa região, né? Fazendo com que o lábio fique um pouquinho mais elevado, o lábio superior, e aí fazendo a parte vermelha reaparecer de novo. Sabe o que é mais interessante? O lip lift ele não vai aumentar o volume do seu lábio, ele vai só devolver a proporção e a simetria do seu arco inferior. E a exposição dos seus dentes vão melhorar no sorriso, o equilíbrio do terço inferior, o contorno natural do lábio, e quando ele é bem indicado, ele muda tudo. Inclusive, muitas vezes, sem precisar fazer um preenchimento depois. Então, quando que eu vou usar, por exemplo, um preenchedor e quando que eu vou pensar em fazer um lip lift? Se o problema ali é falta de volume, desidratação do lábio ou perda de contorno, um preenchimento resolve. Se o problema é o lábio superior que está mais longo, o sorriso está mostrando menos os dentes, o vermelhão não está aparecendo, e aí, nesses casos, sim, a gente vai abrir mão de usar a cirurgia de lip lift ou até combinar os dois procedimentos. Cada pessoa tem uma história diferente na região dos lábios. A gente tem que levar isso em consideração, né? E pensar que a gente precisa de uma estratégia própria para cada situação. Por isso que eu sempre digo, né? A abordagem tem que ser personalizada. A gente olha para o seu sorriso, sua proporção facial, seus hábitos, sua idade, e aí a gente vai montar um plano ideal de tratamento. É assim que a gente trabalha. Agora eu quero te fazer um convite mental. Imagine que seus lábios, eles são exatamente como eles eram há uns anos atrás. Nem maiores, nem diferentes, mas eles mais hidratados, com mais vida e mais contorno. É isso que a gente busca, naturalidade com uma certa intenção. Se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, porque eu estou produzindo vídeo de harmonização facial e estética toda semana.
E o seu comentário é sempre bem-vindo e pode virar tema para o próximo conteúdo. Até o próximo vídeo.